Sabes que SAMU também esteve naquela festa noturna até tarde, que depois gerou grande polémica o ano passado. Se calhar teve medo de trocou só rodados e foi embora. É óbvio que agiu mal. Podia ter esperado, que eu acho que aí era a atitude correta, e o Vítor já falou nisso, que é liga alguém do Futebol Clube do Porto, há contactos do Porto que estão só disponíveis para cada jogador e, portanto, para situações deste tipo, difíceis, e, portanto, seria mais o que o SAMU teria que fazer, era efetivamente ligar para uma pessoa dessas e quando essa pessoa chegasse, ele depois poderia abandonar o local. Abandonar o local antes da chegada da polícia, só por ter trocado contactos, se calhar gerou algum alarme no outro condutor que teve o acidente. Já agora deixa-me só esclarecer, porque culpado, às vezes é? nós chamamos aquele toquezinho só que se dá no trânsito e que às vezes não há um risco ou outro e que as partes entendem que não vale a pena prosseguir. A informação que temos é que há mesmo danos nas viaturas e sobretudo na viatura do outro condutor. Sim, portanto, provavelmente teria sempre ser não acionado qualquer claro tipo de mecanismo, nomeadamente os dos seguros. E se calhar foi isso que fez o outro condutor ligar para a polícia, não é? Quando percebe que, se calhar, percebe que é um jogador, é alguém conhecido, percebe que é alguém que, se calhar, foi ele o culpado, ou abandonar o local significa que deixou preocupação. Ou seja, se tivesse esperado que chegasse alguém e alguém assumisse depois essa responsabilidade de preencher a declaração amigável, porque tem que ser assinada depois pelos dois, isso aí seria uma situação. O não preencher ou não dar início a essa situação, eu penso que aí é que é o problema. Acho que o Porto está a tentar minimizar a situação, já contactou as seguradoras, já o problema estará efetivamente quase resolvido, mas há essa questão humana do ato de abandonar o local, se calhar antes de ainda estar tudo tratado, pelo menos é essa a ideia que ficou o outro condutor, que era que faltava qualquer coisa, por isso é que chamou a polícia. E Vítor, o Correio da Manhã contactou o Futebol Clube do Porto. Se tivesse sido assinado algum documento, eu depreendo que o Futebol Clube do Porto negaria esta versão de simplesmente SAMU ter abandonado o local e dizia, não, o SAMU preencheu uma declaração, o SAMU deixou os dados, teria dado algo mais do que dizer apenas que o Futebol Clube do Porto depois acabou por contactar as partes. Portanto, acaba sem confirmar o Futebol Clube do Porto por confirmar que SAMU de facto não fez tudo o que deveria ter feito, ou não? Todos os indícios apontam nesse sentido. Antes de mais, André, deixa-me dar os parabéns ao Paulo Jorge Duarte, o nosso repórter que faz, mesmo hoje, que nem sequer estaria ao serviço, está sempre atento, um jornalista é jornalista 24 horas por dia, muito bem, Paulo Jorge Duarte, a dar esta notícia importante. E, por outro lado, é importante realçar isto. As autoridades foram chamadas ao local, são a GNR de Lever. A GNR de Lever está muito habituada, porque é que tem sob a sua jurisdição a zona da freguesia do Olival, portanto, está muito habituada a lidar com os jogadores do Futebol Clube do Porto, com o Futebol Clube do Porto, com várias circunstâncias relativas ao Futebol Clube do Porto, sejam eventuais questões rodoviárias de circulação dos jogadores, seja questões de adeptos, questões de ameaça à ordem pública. A GNR de Lever tem muita experiência a esse nível, portanto sabe aquilo com que pode contar. Portanto, ao chegar ao local e ao não estar lá o SAMU, há duas questões que se colocam aqui e têm que ser apuradas. Este pode ser considerado um abandono doloso do local do acidente. Por exemplo, o SAMU, ainda que possa achar que é apenas chapa, que o acidente não tem relevo, se o outro condutor alegar que teve algum ferimento, ficou com alguma dor, como por exemplo algum esticão que possa levar no pescoço, ou eventualmente alguma situação relativa ao cinto de segurança, isso pode ser considerado omissão de auxílio? Eu creio que não, face aos indícios que temos neste momento. No entanto, o abandono do local por parte do SAMU pode ter consequências legais junto das seguradoras. Como estamos a chegar à conclusão, para ter sido o SAMU a abandonar o local e o outro condutor a chamar a GNR, os indícios também apontam para que o acidente possa ter sido a responsabilidade do SAMU, ainda que agora exista a repartição de responsabilidades através dos acordos das seguradoras, elas é que se entendem. Mas se isso aconteceu também, então o abandono do local por parte do SAMU, que está confirmado pelas autoridades, pela GNR de Lever, pode permitir à seguradora que assegura, ou à seguradora que tenha a sua responsabilidade a viatura do SAMU, algo que se denomina como direito de regresso, ou seja, pode entender que esse abandono doloso leva a que a seguradora não seja obrigada a assumir os danos provocados pelo condutor, quer na viatura
os danos a terceiros, quer nos danos próprios. E é isso que tem que ser apurado. Portanto, existem consequências legais. Nós, evidentemente, realçamos aqui que aliás, o Mário falou muito bem na festa da Avenida Boa Vista, mas vamos lá situar as coisas para quem está em casa ter as ideias claras. Isto foi um acidente às 14h30. O treino foi de manhã, portanto, dá claramente a ideia que o jogador esteve a fazer tratamento, ou terá havido uma sessão de vídeo, e o jogador saiu por aquela hora. Portanto, não é crível que fosse, por exemplo, uma situação de fuga do local para esconder excesso de álcool, como poderia ser de madrugada, e não é uma saída noturna. Não é isso que está aqui em causa. No entanto, é muito arriscado quando um jogador de futebol se dispõe a sair do local sem pedir, podia pedir auxílio ao clube, alguém do clube fosse ao local, ele é que nunca pode sair de lá. Porque ao sair de lá, neste momento está exposto a consequências legais. E várias dessas consequências legais, repito, eu não acredito que possa haver aqui uma questão de omissão de auxílio, mas claramente podem existir consequências, como por exemplo a questão dos danos, ainda que as pessoas pensem sempre que os clubes de futebol têm muito dinheiro e os jogadores são ricos, claramente este não é o procedimento de civilidade que queremos ver em questões rodoviárias, e os jogadores também têm essa responsabilidade de dar bons exemplos. Além de que, se mesmo num acidente sem consequências e sem relevo, o jogador abandona o local, torna-se claramente imperiosa uma intervenção para explicar a este jovem de 21 anos que não pode fazer isso. Representa o Futebol Clube do Porto. Foi recentemente titular da seleção espanhola. Esta notícia, daqui a pouco, se é que já não está, vai estar a abrir o site da Marca e o site do AS. E o SAMU tem que ter tino, pá. E é isto que às vezes os jogadores que são jovens, são atirados para uma notoriedade enorme quando não estão preparados para isso, depois têm dificuldade em lidar com questões básicas da sociedade. Toda a gente pode ter um acidente ligeiríssimo como este, graças a Deus ninguém se magoou. Que raio, não pode esperar mais meia hora para que fique mesmo tudo resolvido? Tem dúvidas, André? Fizeste muito bem esse trabalho de ir confirmar que em Espanha também utilizam os mesmos procedimentos. Está com pressa? Tem dúvidas? Não. Numa situação dessas só há uma responsabilidade. Tem que proteger a sua imagem, tem que proteger a imagem de Foco do Porto, solicita apoio ao clube se não está confortável, era a 300 metros do Olival, até a pé, lhe iam dar ajuda, lhe iam prestar a assistência que fosse necessária. Portanto, isto é um somatório de erros que foram cometidos e que agora dão nisto. Evidentemente, estando atentos, temos que noticiar, e tendo que noticiar, isto também, espero eu, tem algum efeito profilático, não só no Futebol do Porto, como noutros clubes. Há um bocadinho falávamos de outro clube que também tem muitos jovens de grande projeção, para que tenham um bocadinho de juizinho na cabeça e se lembrarem que ser jogador de futebol tem um lado dos direitos, o lado do retorno financeiro, de notoriedade e a outros níveis, e também de ajudar a família, que é importante, mas também tem responsabilidade. E o SAMU, na seleção espanhola e no Futebol do Porto, tem uma enorme responsabilidade de não cometer estes erros infantis. Mário, Vítor já disse, vinha do treino, eram 2h30 da tarde, o único excesso que eventualmente possa ter cometido, excesso de velocidade, mas mesmo assim foram danos ligeiros, e felizmente não causaram feridos daquilo que sabemos. É a imaturidade, de facto, que leva a SAMU a fazer isso, e como é que o Porto lida com uma situação de imaturidade deste género? Isso tem a ver com a mudança também que está a existir nos próprios clubes. Uma expressão que nós ouvimos muito foi formar o jogador e formar o homem, não é? Repara, os jogadores antigos falam muito nisso, nos clubes por onde passaram, que formaram-se como jogadores, mas também foi lá que se fizeram homens. Isto é a parte do fazer-se homens. Homens de bem, homens responsáveis, homens que assumem as suas responsabilidades, independentemente de ganhar milhões e do arranjo do carro para ele não lhe fazer diferença, mas certamente o que o outro faz. E, portanto, isto tem a ver com o civismo. E o civismo ou aprende-se na escola, em casa, os pais, ou nos clubes, que é onde passa muito tempo. Portanto, tem que haver aqui, e digo isto não só ao Futebol Clube do Porto, mas ao Benfica, ao Sporting e aos outros clubes que têm jovens da formação, é preciso também educá-los nestes aspectos. Passam lá muito tempo, são grandes jogadores, mas quando se começa a esquecer a parte do civismo de cada um, daquilo que cada um tem que ser, isso aí está-se a cometer um erro. Eu tenho grandes dificuldades em ver um grande jogador que não seja um bom homem, porque quem não é um bom homem normalmente nunca vai ser um grande jogador.
E isso, portanto, é preciso criar as duas, fazer o atleta crescer nestas duas coisas. O atleta e, ao mesmo tempo, o homem, a sua formação, e, portanto, isto aqui tem a ver com formação. Acho que o Futebol Clube do Porto deve usar este exemplo para alertar os outros jogadores e os outros clubes também utilizarem este exemplo para avisarem que, às vezes, eu percebo, porque o que é que o Samu pensa? Naquela cabeça de 21 anos, o que é que pensa? Vai passar aqui um carro, tira-me uma fotografia aqui no acidente, isto vai estar nos jornais amanhã e eu não vou jogar segunda-feira. Eu admito que isto possa lhe passar pela cabeça, pela tal imaturidade. Mas é nessas alturas é que se fecha no carro, mete-se o triângulo, enquanto não vier a polícia não sai e fica dentro do carro até resolver o problema. E foi isso que faltou. Foi essa pressa, esse medo de que alguém tirasse a tal foto e criasse-lhe um problema de futuro e que não jogasse se calhar segunda-feira. Mas, Vítor, imaginas por haver alguma medida disciplinar por parte do Futebol Clube do Porto ou não? As informações que temos neste momento, aliás, estou a receber várias mensagens que dizem que o Samu fugiu porque tinha medo que a CMTV chegasse. Portanto, eu não sei se o Samu fugiu, tinha medo que a CMTV chegasse, é verdade. A CMTV o Pai Jó ter com ele. O Paulo Jorge Duarte ainda chegava de certeza antes da GNR, isso acontece múltiplas vezes. Portanto, ainda por cima naquela zona, se calhar... Vítor, ficou a perceber que o Correio da Manhã... Mesmo fugindo, a gente apanha. Acabou